Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Atenção, pupilos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos: identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos lá? E aí, estudante? Você já se deu conta de que em nosso dia a dia somos rodeados por textos? Isso mesmo! Pense nas possibilidades de suportes, isto é, onde os textos podem estar. No livro didático, no jornal impresso, online, televisivo ou radiofônico, em outdoors, em muros, em panfletos, na voz das pessoas com quem convivemos. E o que a divulgação de textos em diferentes lugares nos revela? Revela que precisamos da escrita e da fala para nos comunicarmos, e essa comunicação é importante para nossas atividades diárias. Por isso é importante conhecermos as finalidades dos gêneros textuais. Vamos lá? Durante o primeiro bimestre, também por aqui no Sexto Tempo, nós estudamos tipos e gêneros textuais. Agora é hora de retomar o conceito. Gênero textual é o texto em si com um objetivo sociocomunicativo. Mas, prof, o que é sociocomunicativo? Vejam, queridos, vamos dividir a palavra e analisar o significado. Sócio é de social, ou seja, convívio social, e comunicativo, de comunicar. Assim, o objetivo sociocomunicativo diz respeito à finalidade do texto no contexto em que ele está inserido. Além disso, essa finalidade vai variar conforme o suporte da publicação, o público que vai ler, a época histórica em que foi escrito. Já o tipo textual é a estrutura do texto. Temos 5 tipologias principais e delas criamos diferentes gêneros textuais. Acompanhem comigo! Do tipo narrativo, podem surgir os gêneros notícia, conto, diário pessoal. Do tipo argumentativo, vem a carta do leitor, artigo de opinião. Do tipo expositivo, tem verbete de dicionário, livro didático. No descritivo, surgem cardápio de restaurante, classificados. E do injuntivo, receita, propaganda, manual de jogos. Agora que visualizamos alguns gêneros e os tipos textuais relacionados a eles, fica mais tranquilo entender que cada texto possui características próprias com funções e finalidades diferentes. Algumas das finalidades, por exemplo, podem ser divertir, informar, convencer, ordenar e criticar. E para organizar nosso encontro de hoje, vamos detalhar 3 gêneros textuais: anedota, tirinha e HQ. Estudante, a anedota é uma narrativa que tem por principal objetivo provocar humor por meio do riso. Seu enredo é simples, tendo origem em textos populares e com autoria desconhecida. Acompanhe comigo a leitura de uma anedota. Juquinha, vejam só. Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são R$ 2,30, garoto. Então o Juquinha fala alto: ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Eita, já pensou comprar um ônibus por R$ 2,30? Essa é a situação que gera humor na anedota, pois a pergunta direcionada ao cobrador poderia ter sido feita: quanto custa a passagem do ônibus? Mas ao invés disso, Juquinha perguntou sobre o custo do ônibus para se referir ao valor da passagem. Então, o pequeno preço para uma grande compra, assim como sugerir que as pessoas descessem do transporte, transmitem certa graça à situação na mensagem. Agora, quem gosta de HQ? Eu confesso que quando tinha a idade de vocês, adorava ler Turma da Mônica e Luluzinho. Mas também acredito que hoje, além das histórias de super-heróis, vocês também gostem de mangás. Bom, o que tudo isso tem em comum? São HQ desses personagens. Mas além da HQ, existe outro gênero bem parecido com ela: a tirinha. Vamos diferenciar esses 2 gêneros?
A tirinha é produzida com linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Ela é composta por histórias curtas, contadas em 3 ou 4 quadrinhos. Já anota essa informação aí, estudante. Ela pode ter como finalidade entreter, realizar uma crítica ou propor uma reflexão. Veja a seguir o exemplo de uma tirinha. O que você está fazendo, Kaique? Estou construindo uma ponte. Para onde? Por que não um muro? Com uma ponte eu posso conhecer outras pessoas. Com o muro eu só estarei me afastando delas. Nesta em especial, a finalidade é propor a seguinte reflexão. Criar um plano para aproximar pessoas pode ser melhor que criar meios para separar. Pupilos, isso significa que o objetivo é compreendido a partir do conteúdo de cada tirinha. Já a história em quadrinhos, também conhecida como HQ, é um gênero textual parecido com a tirinha. As duas construções possuem linguagem mista, porém a história é organizada em mais de 4 quadros. Por isso apresenta um tamanho maior, assim como pode haver a participação de mais personagens e conflitos. A finalidade da HQ, assim como a crônica e a tirinha, pode variar, principalmente devido ao seu tamanho. Veja um exemplo. Nossa HQ é Um Dia Ensolarado. Que dia lindo! Vamos brincar, João? Opa, agora mesmo! Até mais, pessoal! Tchau! Pupilos, percebam que essa história em quadrinhos tem como finalidade entreter o leitor, ou seja, despertar algo agradável por meio do consumo da leitura. Observem como ela mostrou as ações que João realizou em um dia ensolarado, a diversão que aconteceu. Que sensação boa, não é mesmo? Vocês também sentiram daí alguma vontade de aproveitar um dia bonito de sol? Bom, eu confesso que deu vontade de fazer um passeio. São sensações como essas que uma leitura pode transmitir. Viram que cada gênero apresentado demonstrou finalidades diferentes como divertir, refletir e entreter? Vale mencionar que um texto pode apresentar mais de uma intenção. Agora, vamos à questão modelo. O texto para responder à questão. O elefante e a formiguinha. Um elefante e uma formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, bum, bum. A formiguinha no seu ritmo, pim, pim, pim. O elefante, bum, bum, bum. A formiguinha, pim, pim, pim. Uma hora a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz: Elefante, o que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando. O nosso enunciado diz o seguinte, estudantes. A anedota, o elefante e a formiguinha, tem como finalidade. Letra A. Relatar acontecimentos comuns. Letra B. Ensinar uma lição de aprendizado. Letra C. Narrar uma história engraçada. Letra D. Apresentar dados científicos. A finalidade do texto demonstrado é narrar uma história engraçada e divertir o leitor. Vejam que uma conversa entre um elefante e uma formiga não faz parte da vida real. Por isso é um texto de ficção. Além disso, o texto não pretende ensinar uma lição. O verdadeiro objetivo é contar uma história engraçada mesmo. Esse objetivo é alcançado pelo humor presente na afirmação da formiga, que diz ao elefante: Você não acredita na poeira que nós estamos levantando? Note que o conhecimento que temos sobre a formiga gera o riso, pois devido ao tamanho do inseto, isso não seria possível, tendo em vista que as formigas são pequenas e leves, enquanto os elefantes são grandes e pesados. Então, a alternativa correta é a letra C. Fala turma, a dica de hoje é sobre a finalidade de textos. Eu acabei de ver um anúncio que diz assim, vende-se din-din. Afinal, qual é a finalidade de anúncios como este? É de convencer alguém a comprar um produto. Você já viu anúncios como este aí pela sua rua? Então,
Todos os textos têm a finalidade de alguma situação. Fique atento a isso e até a próxima dica. Tchau, tchau! Vamos responder à questão com a leitura do texto. Aula de matemática. A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, se eu lhe der duas contas, mais duas contas, mais duas contas, que quantia você terá? Nada. Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Por que, Joãozinho? Porque eu ficarei endividado. O enunciado diz o seguinte: qual a finalidade do texto? Letra A, instruir sobre como fazer contas de somar. Letra B, divertir por meio de uma situação humorada. Letra C, informar a importância de cuidar dos gastos. Letra D, contar a história do menino que não sabia somar. Tempo na telinha! Querido estudante, no texto analisado não existe a proposta de ensinar algo aos leitores. Por isso, já descartamos a letra A. Instruir sobre como fazer contas de somar. A professora faz uma pergunta ao Joãozinho na tentativa de que ele some 2 mais 2 mais 2, mas utiliza a palavra contas para criar uma situação. Duas contas mais duas contas mais duas contas. Assim, a resposta que ele dá gera o riso, pois ao invés de responder 6, responde que ficará sem dinheiro algum, pois ele interpreta que terá que pagar as dívidas. Essa interpretação já descarta as alternativas C, informar a importância de cuidar dos gastos, e D, contar a história do menino que não sabia somar. Portanto, a alternativa correta é a letra B, divertir por meio de uma situação humorada. Queridos, vamos ler a tirinha para responder a questão. A arte do adiamento. Preciso terminar esse trabalho até amanhã. Vou me concentrar agora. Prim, prim. Só vou dar uma olhadinha rápida. Estudantes, nossa questão pede o seguinte: qual a finalidade do texto ao abordar o tema adiamento? Letra A, mostrar a importância de aparelhos tecnológicos. B, refletir sobre a brevidade da vida. Letra C, demonstrar o atraso de trabalhos por conta de distrações. Letra D, criticar o tempo curto para realizar tarefas. Agora é com vocês!
Pupilos, a palavra adiamento vem de adiar, ou seja, significa deixar para depois. Esse significado tem relação com as ações demonstradas na tirinha. No primeiro quadro, por exemplo, fica evidente que o personagem precisa finalizar algum trabalho escolar até o prazo do dia seguinte. Mas, ao longo dos quadrinhos, é apresentado um obstáculo que equivale ao uso do celular para outra finalidade que não é a pesquisa para o estudo. E como percebemos isso, prof? Pelos ícones de aplicativos de redes sociais. Com isso, percebemos que o celular interfere na continuação do trabalho. Então, não há uma menção sobre a importância dos aparelhos tecnológicos. Assim, descartamos a letra A. Além disso, não há elementos que associam a uma reflexão sobre a vida ser breve. Logo, descartamos a alternativa B. O texto demonstra, por meio das atitudes do personagem, o adiamento de atividades e, consequentemente, o atraso de trabalhos por conta das distrações. Desse modo, não faz uma crítica ao tempo curto para realizar tarefas, como afirma a letra D. Então, nossa alternativa correta é a letra C. Marca aí! Nosso texto é aquecimento global. O mundo está passando por diversas mudanças. Aumento das temperaturas, degelo das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, menor quantidade de água no planeta, desequilíbrio na biodiversidade, e tudo isso é culpa dos homens. Nosso enunciado diz o seguinte: o autor do texto Aquecimento Global teve como objetivo, letra A, apresentar dados científicos sobre o aquecimento global, letra B, estabelecer um ponto de vista defendendo as ações dos homens, letra C, criticar as ações do homem relacionando-as ao aquecimento global, letra D, divulgar uma campanha para cuidar do planeta. Agora é com vocês, hein? Estudante, o título do texto é Aquecimento Global. Sabemos que esse título se relaciona às mudanças climáticas que acontecem por conta da emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente e que afetam toda a vida na Terra, o que está presente na fala do personagem no texto.
mas podemos perceber que o texto não apresenta a divulgação de dados científicos, então descartamos a alternativa A. Além disso, a afirmação do personagem no trecho "tudo é culpa do homem" possibilita interpretarmos que o personagem não defende as ações humanas, então também descartamos a alternativa B. Outro ponto que devemos considerar é: embora o texto fale sobre mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global, não divulga uma campanha para cuidarmos do planeta, assim como sugere a alternativa D. Portanto, o personagem do texto apresenta um ponto de vista sobre o aquecimento global e critica as ações do homem, relacionando-as ao aquecimento global. Assim, nossa alternativa correta é a letra C. Marca aí, hein? Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo!